Você já ouviu falar em facetas? Sempre a gente tem um pouco de dúvidas, né? Facetas em resina, facetas em porcelana, quem pode pôr facetas, como que elas ficam. A doutora Luísa aqui da Oral Time vai explicar para nós. Porque a gente ainda tem um pouco de dúvidas, né? Quando que a gente precisa de facetas? Então, Rose, as facetas, ela é para corrigir diversas coisas nos dentes, que nem muitos pacientes vêm nos procurar que às vezes quer fazer um clareamento e uso de aparelho ortodôntico para melhorar o sorriso. Aí você vai fazer uma avaliação, o dente não está posicionado errado, né? Ele tem um tamanho e uma forma errada. Por isso que às vezes ele tem um espacinho ali entre os dentes. A coloração, o clareamento, ele tem um limite, né? Esse clareamento que a gente faz em consultório. Às vezes o paciente já tem muitas restaurações no dente da frente, ou sofreu um trauma, né? Bateu quando era criança, o dente escureceu demais, só o clareamento não vai ser o suficiente. Então, essas são algumas das indicações que a gente tem da faceta. Ah, minha irmã tinha o dentinho aberto, ela nasceu com esse dentinho aberto, ela perdeu o dentinho quando era criança de leite, pois quando veio o dentinho permanente, continuou aberto, e ela fechou mesmo com... Hoje ela não tem essa divisão do dente. Eu conheço uma outra pessoa também que tinha o dente muito aberto e a faceta ela faz isso, ela né? faz, mas isso aí é o diagnóstico correto. O que a gente vai avaliar? Se o que está errado é a posição, que pode ser, está aberto porque tem que fechar com o aparelho, ou se o dente é estreito. Tá. Pode ser tanto com aparelho, ou se for estreito, que seria a faceta. A faceta, ou a combinação das duas coisas. Então, às vezes tem um espação muito grande, a gente diminui um pouco para que na hora que aumentar o dente não fique muito largo, né? E depois finaliza com a faceta. Isso já é planejado lá no início do tratamento. Ô, Luísa, e evoluiu muito, né? Porque eu lembro que há uns 6 anos atrás, a pessoa às vezes ia fazer faceta por fazer. E se não ficar no tamanho, estranha, porque pode fazer maior. Então tem que procurar um bom profissional para que, se você queira a faceta mesmo, não tenha nada que você tenha que aumentar, diminuir, só para você ficar, porque você pode também, né? Fazer a faceta para ficar só bonitão, branquinho, Isso, né? Rose. Mas aí o que a gente tem? Os tamanhos dentários, eles é personalizado para cada paciente. Então, o dente de uma mulher, ele tem características diferentes dos dentes de um homem. Um paciente mais jovem é diferente de uma paciente mais velha. Então, o sorriso, ele tem que seguir o contorno do lábio quando você sorri. Ele não é reto, né? Então, os pacientes às vezes vêm com desgaste. Aí, nesse caso, a gente tem que aumentar o tamanho de alguns dentes. Porque quem aperta muito, essa coisa toda tem esse desgaste, range né? os dentes, né? Uma pessoa jovem, às vezes, tem um desgaste de um paciente mais velho. Um paciente mais velho que teve o desgaste fisiológico, ele quer ter um sorriso mais jovem, rejuvenescido, são os dentes maiores, mas um maior dentro da proporção, né? Então, a gente tem que ali expor com o lábio em repouso 2 milímetros de dente. Por isso que é assim, às vezes você ficou jovem, você tinha os dentes maiores, depois você ficou muito tempo de idade com os dentes menores. Daí quando você faz a faceta, então pode ser que no começo você estranhe um pouquinho, porque vai ficar um pouquinho maior, porque era quando igual você era jovem, Isso, né? A gente está devolvendo. E com o tempo, Rose, além do desgaste da ponta dos dentes, o tamanho diminui, o lábio cede. Então a tendência é que você mostra os dentes inferiores e não os superiores. Aí é um sorriso envelhecido. A faceta devolve esse tamanho, essa proporção correta para que fique um sorriso mais jovem. E se a pessoa põe a faceta e faz a harmonização, não fica desproporcional, você consegue fazer tudo proporcional. Isso, tudo tem que ser planejado junto. Então vai fazer uma harmonização, vai aumentar tamanho de lábio, volume labial, ele vai esconder um pouco o dente. Então a gente já programa isso daí. Então a gente vai avaliar, o dente está pequeno por quê? Está pequeno porque desgastou, está pequeno porque o lábio é muito volumoso. Então tudo isso a gente vai acertar. Por isso que é legal aqui na Oral Time, a gente tem todos os profissionais, a gente faz isso conjunto. A profissional que vai fazer o preenchimento labial conversa com quem vai fazer a faceta. A hipótese da resina ou da porcelana, daí fica a critério também do paciente. A critério do paciente. Que vai usar ou não, né? São procedimentos todos muito maravilhosos, que faz uma diferença muito grande. A resina, ela demanda um cuidado maior, uma manutenção um pouco maior, né? Mas o custo dela é mais baixo, por isso que às vezes os pacientes acabam optando por ela, né? A gente consegue um bom resultado, uma boa transformação com os dois, né? Então, assim, são procedimentos que vão dar aquela diferença em uma sessão, normalmente, né? Você entra com um sorriso e sai com o outro completamente transformado. Que maravilha, obrigada. É muito bom, né? E se você gostou dessa matéria, curte e compartilha aí com todos os amigos.